Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca Grassotto, eu sou estudante de nutrição. Eu sou apaixonada por questões que falam sobre comida, sobre viver bem, sobre ter hábitos que funcionam para a nossa vida, para que a gente viva bem. E quando a gente chega em uma idade mais avançada, a gente tenha autonomia para viver, para andar, para ir, para voltar e para ser feliz. E hoje eu vim falar com vocês um tema bem delicado, mas é um tema que a gente busca tanto. A maioria das pessoas, né, buscam e vivem no loop, na rotina. Parece que dá voltas e voltas e voltas e sempre está no mesmo lugar. Sempre volta para o ponto inicial. Como que você faz para ficar bem de saúde e com o peso que você quer ficar para sempre? Não ficar aumentando, diminuindo, ou acreditando que você está fazendo certo e falar e parar para pensar por que que não está funcionando, tá? A maioria das pessoas não tem um olhar crítico para que alimentos que eu vou escolher para pôr na minha mesa, quais alimentos eu vou escolher para pôr na minha rotina e não tem esse feeling para entender como que as coisas funcionam, tá? Eu ia trazer um bonequinho aqui para explicar para vocês mais, enfim. Este é o nosso corpo. Digamos que aqui, esse é o nosso corpo, certo? Ele foi feito pelo Criador, com órgãos, foi feito com órgão que funciona, o sangue, a pele, tudo ali é um conjunto que funciona com o combustível certo. Imagina que você tem um carro, tá? Eu aposto que quem tem carro tem o maior cuidado de colocar o melhor combustível. Ah, eu vou colocar num posto que eu confio, vou colocar o óleo que vem no manual de instruções. Mas da mesma forma que tem o óleo específico para o teu carro, no manual de instrução, o teu corpo, que é milhões, nem se compara de vezes mais importante do que um carro, ou seja lá o que for, ele também tem um manual de instruções, ele também tem o combustível que faz funcionar corretamente. Só que a gente faz, né? Existem muitas pessoas que até conseguem seguir uma dieta, uma rotina durante a semana, mas no final de semana extrapola. Por exemplo, você consegue ingerir ali 1.500 calorias por dia durante a semana e no final de semana você vai aí para 5.000 calorias. E você fala, eu não sei por que não funciona, porque eu como tão certinho. Mas será que você come certinho mesmo? Você tá mentindo para você e para outras pessoas. Por que eu falo isso, tá, gente? O nosso corpo, ele não entende que é final de semana. Ele não entende que você segue aquela dieta e no final de semana você vai ingerir muito mais calorias e ele vai falar, poxa, eu vou considerar as calorias que a pessoa está ingerindo durante a semana para manter o corpo dela no peso que ela quer estar. Como que a gente tem que, o que a gente tem que ter na nossa cabeça como princípio, assim, como base, né? Que a gente precisa não tolerar o que a gente sabe que vai fazer mal pra gente. Precisa começar a educar o nosso cérebro para olhar para ter um olhar crítico para estes alimentos que não servem para nada, a não ser para prejudicar o nosso organismo. Essa máquina, que foi o criador que fez, e se você coloca combustível adulterado, que são os alimentos que não são bons, que você sabe quais não são bons, não sou eu que vou falar para você, você tem a consciência, tá? Só que você negocia, sabe? Então, assim, eu tenho um olhar crítico quando, por exemplo, eu entro no supermercado, quando eu entro naquele corredor que tem um monte de refrigerante, quando eu entro no outro corredor que tem um monte de suco, o outro que tem um monte de bolacha, o outro que tem um monte de doce, o outro que tem um monte de enlatados. Gente, o macarrão e tudo mais. Ó, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Macarrão, só quem deve comer é atleta. Porque o tanto de açúcar que o seu corpo ingere quando você come macarrão é pra você correr muito, igual papalégua, sabe? Fazer muito exercício pra você conseguir queimar. Fora que você já tem aquele estoque ali de coisas que você vem comendo errado, já tá lá estocado, né? Não vou nem falar detalhes, tá estocado no teu corpo de coisas que você vem comendo errado e você vai colocar macarrão. Então, além de, por exemplo, se você for trabalhar para queimar esse macarrão, você teria que treinar ou fazer exercício igual um atleta, igual um doido, sendo que você já tem aquele estoque ali que você já acha que tá demais. Não sei o que eu tô dizendo, tá? Você que sabe. Eu sei que você sabe.
Então, assim, o olhar crítico e olhar com amor para você. Como que a gente faz? Eu sou radical, eu não nego. Eu vivo muito bem por isso, graças a Deus. O que a gente tem que ter em nossa mente? O melhor líquido para que o nosso corpo funcione bem é a água. A água, não tem outra coisa. A gente, ai, mas esse refrigerante, ele é sem açúcar. Mas ele não é o que o Criador fez para que teu corpo funcionasse bem, entende? Deus, ele fez a água para a gente beber. Então, quando a gente coloca o refrigerante sem açúcar, ele não tem açúcar, mas ele tem outras coisas que não tem nada a ver com o que você precisa para o seu corpo funcionar bem, tá? Por exemplo, eu gosto de comer frutas, verduras, legumes e carne. Por que que eu faço isso? Porque as frutas foram feitas pelo Criador, então, obviamente, vai funcionar bem no nosso corpo. Quando você pega uma fruta e bate, faz um suco de fruta, ai, como é natural, que legal. Você quebrou todas as fibras que tem na fruta. Você destruiu as fibras. E são as fibras que evitam que esse açúcar da fruta vá direto e mais rápido para a sua corrente sanguínea. Então a fibra ela faz ir devagar enquanto o seu corpo produz insulina para ir regulando tudo, entende? Quando você tira e você toma frutose, que você bate, faz o suco ali, o seu organismo fala, poxa, tá vindo um monte de açúcar, vamos, gente. É igual, por exemplo, abriu aqui um cano, estourou, tá derramando um monte de água, você vai ter que tampar muito mais rápido. Se essa água tá pingando, gotinhas, não é mais fácil você colocar um balde embaixo e ir estancando? Da mesma forma, quando a gente toma suco, vem muito açúcar, o corpo fica produzindo muita insulina, só que com o tempo, o seu corpo cansa, tá? Ele pede aposentadoria. Aí você começa a ter diabetes e outros problemas de saúde. Então, assim, o conhecimento sobre alimentos, sobre como o nosso corpo funciona, ele tá aí. Tá exposto, tá disponível, está aberto. O que você precisa fazer é buscar. Se você, eu quero perder peso, eu quero ganhar peso. É o que você quer de verdade? Você quer muito isso? Porque às vezes a gente fala que quer, mas a gente não quer não, tá? A gente só fala que quer, mas a gente tá satisfeita. Mas eu tô boa, onde eu estou confortável, tá tudo bem, eu estou sendo aceita, tudo bem. Só que o problema é, você tem 10 anos, você é uma criança, você tem 20 anos, você já é um adulto. 30 anos já começam os probleminhas. Quando você chega a 40, 50, o teu corpo já está no limite. Então ele começa a desenvolver problemas de saúde. Aí você não sabe por quê, de onde que tá vindo. Só que o conhecimento, vou voltar a falar, o conhecimento está aí, está disponível. A sabedoria, ela bate na porta. Se você buscar, você encontra. E você consegue alcançar os seus objetivos como eu estou falando de dieta e de cuidar do nosso corpo, você consegue alcançar o objetivo. Só que você precisa saber, realmente eu quero isso? Ou eu só estou falando eu quero e isso não é importante de verdade, só estou falando que quero. Então assim, a fruta, toda tarde depois do almoço a gente sente vontade de doce, vai chupar laranja, come uma uva, come manga, sabe? Se você não tiver esses alimentos a sua espera, acessível para você toda hora ir lá e comer, você consegue ir adaptando o seu paladar a comer cada vez mais saudável. E quando eu falo no final de semana, tá, gente? O final de semana é mais um dia. Não tem como você... Olha, tem gente que, por exemplo, anda numa rua, vamos dizer que tá num parque de diversão lá. Aí sente o cheiro de pipoca doce, vai lá e come pipoca doce. Aí sente o cheiro de churros. Gente, o churros, ele é entupido no óleo. É como se fosse uma esponja que você vai morder ali e vai ter muito óleo dentro. Fora o açúcar que tem dentro, né? Que aquele doce de leite, aquele chocolate não é realmente doce de leite e chocolate, tá, gente? É açúcar puro. Então você vai comendo, beleza, é o que você quer pra sua vida, ok. Mas você tem que ter consciência que isso te faz mal. Chegou o final de semana, eu vou ali naquele fast food, eu vou ali tomar um refrigerante, eu vou tomar cerveja, eu vou tomar vinho. Essas coisas, o olhar crítico, tá, gente? Essas coisas não foram feitas pelo criador da máquina. Então não vai funcionar. Depois você reclama. O que faz a gente
viver bem para sempre com o peso que a gente quer ter, porque eu tenho dificuldade em aumentar peso. Se eu brincar, eu fico muito magra mesmo, com muita facilidade. Então, para mim também é uma batalha diária. Eu tenho que ingerir 2.000 calorias, 2.500 calorias para me manter no peso que eu quero ter. Então, todo mundo tem seus desafios. Mas onde que começa tudo? Onde que é o ponto de partida? O olhar crítico. Chegou no supermercado, viu um monte de plástico, vai lá, esquece esses plásticos. Come uma carne, come uma salada, come uma verdura. Às vezes, se você não quiser comer arroz e feijão, grãos assim, você pode colocar no forno batata inglesa mesmo. Você pode colocar batata doce, fazer um mix assim de... Coloca brócolis, coloca no forno, vê como que faz para preparar certinho. Tempera com sal, somente sal e azeite e come com carne e salada, e legumes, e verdura, e bebe água. É isso que você precisa saber para você viver bem para sempre. Não é um período ali que você fica de dieta, depois você se recompensa. Sabe um cachorrinho, quando você... você girou, rodou, pulou, vou te dar um petisco. A mesma forma a gente faz com a gente, tá? Como a gente se comportou bem a semana toda, a gente se dá um petisco no final de semana. E é aí que entra o erro, é aí que a gente perde o controle, continua aumentando peso ou abaixando peso, que é o meu caso, mas é o ponto de partida. Entender que existe uma máquina e existe o combustível para essa máquina, o nosso corpo, e o combustível são os alimentos de verdade que Deus criou. O que passar disso é procedência errada.